Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos esclarecer uma dúvida muito importante, muito recorrente. O segurado que vai se aposentar por invalidez hoje, ele pode se utilizar das regras de cálculo da lei anterior, ou seja, antes da reforma da Previdência? Bom, antes da gente começar a tratar desse tema propriamente dito e principalmente por que essa questão é tão importante para o segurado que esteja para se aposentar, é importante a gente recordar que a aposentadoria por invalidez ela é destinada ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho de maneira permanente e que seja insuscetível de reabilitação profissional, ou seja, de uma reinserção ao mercado de trabalho. Bom, para a gente responder essa pergunta, se é possível esse segurado se aposentar hoje se utilizando das regras antes da reforma, de cálculo propriamente dito, é importante a gente lembrar como eram feitos os cálculos, ou seja, como eram as regras de cálculo da aposentadoria por invalidez antes da reforma da Previdência. Os cálculos eram feitos da seguinte maneira: era feita uma média de julho de 94 até a data da efetiva concessão dessa aposentadoria, considerando os 80% dos maiores salários de contribuição do segurado, o que já era uma vantagem, porque eram excluídos 20% dos salários menores, o que já era uma vantagem. E a maior vantagem era que não havia fator previdenciário, ou seja, era realizada essa média dos 80% maiores salários e o valor de 100% era o valor da aposentadoria do segurado, ou seja, não existia fator previdenciário, não existia nenhum outro tipo de redutor. A gente dizia em várias oportunidades que essa era a melhor aposentadoria sobre o âmbito financeiro, sobre o âmbito de cálculo, justamente por essa questão. Eram excluídos 20% dos salários e era feito o cálculo em cima de 100%, ou seja, não havia fator previdenciário, o que era excelente sob o ponto de vista financeiro para o segurado. Mas daí veio a reforma da Previdência e mudou os cálculos justamente para poder diminuir esse valor de aposentadoria por invalidez. Mas como é feito o cálculo hoje? Hoje o cálculo é feito da seguinte maneira: também é feito uma média de julho de 94 até hoje, até a data da efetiva aposentadoria, mas já não mais descarta os 20% dos menores salários. Ou seja, hoje a média é dos 100%, não há nenhum descarte. Então, se houver alguma contribuição menor, o segurado já vai ter uma diminuição no valor da sua aposentadoria. Então, esse primeiro ponto a gente já vê que já existiu uma diferença aí para pior, digamos assim. Mas não é só isso. O que antes era aplicado 100% da média, agora se começa com 60%. Ou seja, tirou de 100%, que era a média, para 60%. Mas não é só isso. Para os homens, são acrescentados 2% ao ano para os homens que ultrapassar 20 anos de contribuição. E para as mulheres é acrescentado 2% ao ano para as mulheres que ultrapassarem 15 anos de contribuição. Fazendo um cálculo aqui bem rápido e bem simples, o homem somente conseguiria se aposentar com 100%, como era na lei anterior, se tivesse 40 anos de contribuição antes de se aposentar por invalidez. E a mulher, 35 anos. Daí a gente já começa a ver que existe uma diferença muito grande na fórmula de cálculo. O que a gente pode concluir de maneira muito clara e precisa aqui é que a lei anterior, em se tratando de cálculo, ela era mais benéfica ao segurado. E aí vem a pergunta capital desse vídeo. Mas afinal, eu, segurado, posso me aposentar hoje por invalidez utilizando das regras anteriores que eram mais benéficas? E a resposta é: depende. Depende do quê? Veja, se a sua incapacidade surgiu e foi fixada na vigência da lei anterior, ou seja, até novembro de 2019, a regra deve ser aplicada anterior, a fórmula de cálculo deve ser anterior. Ou seja, se você ficou incapacitado na vigência da outra lei, independente de não ter concedido a lei até novembro de 2019, a fórmula do cálculo deve ser mais benéfica. E essa dúvida tem sido de maneira reiterada.
Isso porque, administrativamente, o INSS vem aplicando a regra nova e causando sério prejuízo financeiro aos segurados. Isso tem sido muito comum, porque o segurado acaba ficando incapacitado, vem aí num processo judicial ou administrativo durante algum tempo, até alguns anos, e aí a aposentadoria ela é concedida pós-reforma da Previdência. Porém, o importante é a gente destacar que na Previdência Social o princípio do direito adquirido é muito importante. Se você ficou incapacitado, se a sua doença se iniciou na vigência da lei anterior, ou seja, até novembro de 2019, a fórmula do cálculo ela é mais benéfica e o segurado deve cobrar isso, seja do INSS ou seja na Justiça. Agora, se a sua incapacidade surgiu posterior, ou seja, novembro de 2019, aí realmente não tem jeito. A fórmula do cálculo é essa, aplicando o 100% de julho de 94 até hoje e fazendo aí uma média e se iniciando com 60% e 2 anos a mais, 2% a mais do que passar 20 anos para homens e 15 anos mulher. Aí não tem jeito mesmo. Se, por exemplo, você sofreu um acidente que gerou a sua incapacidade permanente, só um exemplo ficto aí, tá? Uma questão bastante... Vamos imaginar uma doença ocupacional que tenha surgido agora em novembro de 2019 para cá, aí realmente a fórmula de cálculo deve ser feita com as regras novas. Não há solução, você vai acabar sendo prejudicado em termos de cálculos. Porém, vale sublinhar, se a sua incapacidade surgiu antes da reforma da Previdência, novembro de 2019, você tem o direito de cobrar que a sua aposentadoria vai ser de um valor superior devido aos cálculos serem mais benéficos. Bom, se gostou desse conteúdo, a gente pede que você se inscreva aqui no nosso canal e fique atentos aí aos nossos conteúdos. Muito obrigado e até um próximo vídeo.